Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabi Teco e esse é o 4º episódio do Entretempos, uma série do Entre Linhas S.A. feita pra você que é uma mente inquieta, que não se conforma com a ausência de conteúdo só porque os podcasters saíram de férias. Não é o nosso caso. Nesse nosso período entre o fim da 2ª temporada e o começo da 3ª, a gente tá lançando esses episódios especiais num formato diferente pra você continuar acompanhando aí nosso conteúdo até que a gente retorne com a nossa 3ª temporada. E nos episódios anteriores, a gente falou sobre liderança na ótica aí dos 3 hosts do Entre Linhas, grupo do qual eu tenho orgulho de fazer parte. E hoje a gente abre o quê? Um novo tema, que é comunicação. Esse é o assunto preferido do meu colega Pedro Procno e que eu também abraço com muito entusiasmo, afinal, além de jornalista de formação, eu atuei por mais de 15 anos aí liderando áreas de comunicação dentro das empresas. E o meu ponto de partida, você já sabe qual é, porque é o mesmo formato do Entre Linhas S.A., que é usar uma pergunta. E a pergunta que me guiou aqui para essa conversa de hoje foi: além da técnica, o que torna alguém um bom comunicador? Bom, se você acompanhou o episódio 9 da 2ª temporada, deve ter notado que a gente usou uma premissa que é dizer o seguinte, que a comunicação é a sua principal ferramenta de trabalho, independente da área, tá? Quem não se comunica bem compromete entregas, ideias, relações, negocia pior. Então a gente partiu dessa premissa para sustentar os nossos argumentos. E aqui eu quero aprofundar uma provocação que eu só mencionei assim, tipo um spoilerzinho de leve naquele episódio, que foi o seguinte: pense no seu corpo como uma fábrica de mensagens. Então, o que você comunica é o produto final, né? Seja na forma de fala, escrita, qualquer tipo de comunicação é o seu produto final. Portanto, o que entra como matéria-prima para esse produto final faz toda a diferença. A pergunta, então, é: que tipo de insumo você tem colocado para dentro? Para responder, deixa eu te contar uma história. Em julho de 2021, quando eu era editora da HSM Management, fiquei nessa posição por 2 anos e depois assumi como CEO da editora, a gente publicou uma reportagem sobre o repertório cultural dos executivos. E o que a gente descobriu foi, de certa forma, preocupante. 1. Executivos leem pouco. Tá certo que não estão muito diferentes da nossa média nacional, que é de menos de 4 livros ao ano. E o executivo ficou nessa mesma faixa. O segundo ponto, que eu acho que foi o mais interessante, que a gente descobriu que, além de ler pouco, esse executivo lê coisas sobre negócios, quase sempre. Biografias, ficção científica, romances, todas essas outras categorias ficam, no geral, para quase 50% dos nossos entrevistados, ficou de fora. O que isso quer dizer na prática? Isso empobrece o repertório de cada um desses executivos. E repertório, como a gente vai ver aqui nessa conversa de hoje, é o que dá densidade à comunicação. Não é só uma questão de técnica, de impostação de voz, de comportamento, é tudo isso também, mas o que sai de dentro de você depende daquilo que você consumiu e conseguiu pensar, processar, elaborar a partir do teu consumo de informação. Um estudo da Mumma College of Business ajuda a ilustrar esse ponto que eu tô falando. 2 professores incluíram lá contos de ficção e debates literários nas disciplinas de negócio. Sabe o que aconteceu como resultado? Esses estudantes se tornaram mais conscientes, empáticos e reflexivos, fortaleceram habilidades cada vez mais valorizadas nas empresas, que a gente chama no nosso dia a dia de soft skills. Então, eles conseguiram comprovar esse resultado. Ou seja, o repertório importa, e muito, e é ele que alimenta a sua fábrica de mensagens. Se a gente concorda que esse insumo faz toda a diferença, a pergunta mais importante desse episódio é: como consumir conteúdo de um jeito que realmente te torne um bom comunicador, ou um comunicador melhor? A resposta, para mim, tá em uma palavrinha, que às vezes a gente se esquece ou passa despercebida na nossa vida. Essa palavra é curadoria, ou seja, fazer escolhas sobre o que consumir com critério.
Porque a gente às vezes pode até estar escolhendo, mas se a gente não tem critério, essa escolha não se transforma em repertório. É como a gente imaginar um supermercado lotado de opções, corredores, gôndolas. A curadoria é montar uma cesta com que realmente nutre, alimenta e te dá energia. E para fazer isso bem, eu vou te contar os 5 movimentos que eu considero fundamentais. Movimento número 1. Entenda o conceito de metacognição. Antes de sair salvando links, assinando newsletters, para um pouquinho e pensa sobre como você pensa. O pensar sobre o pensar é o conceito de metacognição, né? Que é você refletir sobre o que afeta o seu raciocínio. Quando você consome algo, mas não processa, isso vira só acúmulo de informação, não vira repertório. Eu, por exemplo, tenho uma mania muito esquisita, que é debater ideias comigo mesmo. Então, pensa que assim, se eu tô ouvindo uma coisa, uma entrevista, uma reportagem, e algo chama a minha atenção, automaticamente eu já me pergunto, eu concordo? Por que eu concordo? Ou por que eu tô discordando, né? Por que eu neguei tão rapidamente essa informação, né? De onde vem essa minha conclusão rápida sobre a minha relação em relação ao que eu tô ouvindo ou consumindo? Esse exercício, ele pode parecer simples, e mas muda tudo. Movimento número 2. Varie os formatos, inclusive os que são mais difíceis para você. Repertório, gente, ele exige diversidade de estímulo. Seu cérebro é como um músculo, né? Aquela velha metáfora que a gente faz da musculação. Se você só faz o mesmo exercício, ele vai, desenvolve até certo ponto, depois ele estagna. Ler um livro, por exemplo, exige foco e abstração, né? Uma capacidade de abstrair aquelas ideias que estão sendo passadas. Já assistir um documentário pode até ser mais fácil, mas você precisa das duas coisas, mesmo que um te desafie mais que o outro. Então, eu tô dando um exemplo aqui de livro e de documentário, mas variar os formatos, né? Desde áudios, textos um pouco mais densos. Você fazer isso com intencionalidade é o que vai provocar essa variação de formatos que vai ajudar no seu repertório. Às vezes, o melhor conteúdo tá completamente fora da sua zona de conforto. Então, a minha recomendação aqui não fica não onde só é gostoso, tá? Vai também onde é denso, onde te desafia, aquele que você precisa voltar, às vezes ver, assistir ou ler 2 vezes, porque é daí que vai vir a tua musculatura para passar para coisas ainda mais relevantes e complexas. Movimento número 3. Conteste suas próprias premissas. Essa eu adoro, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis para as pessoas no geral. A curadoria boa não é só para confirmar o que você já pensa, não, tá? É para justamente ampliar o seu horizonte. Sabe aquela sensação gostosa de ler algo que fala tudo que você já acredita? Então, isso é conforto. E o conforto não forma repertório. Um exemplo bastante pessoal. Na minha última experiência profissional, eu tive muito contato com o conceito de capitalismo consciente, empresas do sistema B, enfim, foi um assunto que eu naveguei. E certo dia, assim, já foi esses tempos, já depois que eu saí dessa empresa, eu pensei do nada, né? O que os críticos diriam sobre o capitalismo consciente? O que as pessoas que criticam esse formato, esse modelo, diriam? Aí eu dei um Google. Fui lá, dei um Google e encontrei um vídeo do Ian Neves. Ele é historiador, ele tem um canal no YouTube de quase 500 mil seguidores. E ele debate política a partir de uma perspectiva muito própria dele, que é a perspectiva de quê? De um comunista. Eu sou comunista? Não sou comunista. Mas a visão dele me mostrou alguns pontos cegos que eu não teria enxergado sozinha se eu só estivesse consumindo os conteúdos de quem acredita e reforça esse modelo do capitalismo consciente como uma, entre aspas, evolução do capitalismo que a gente tem hoje. Então, eu acho que quando a gente contesta as nossas próprias premissas, a gente pode ter essa oportunidade de aprender o que nos escapa. Eu amo essa frase. O que tá escapando? Movimento número 4. Descubra novas vozes. Eu descobri o Ian porque eu fui atrás, né? Google. Mas tem formas mais fáceis da gente sair da nossa bolha, que é pedindo indicação. Mas aí não vale pedir pra qualquer um, tá? Tem que pedir pra quem pensa diferente de você. Até em função mesmo
dessa minha busca e ter encontrado a Ian, eu tava conversando com um amigo que é mais conservador e pedi algumas indicações pra ele de intelectuais de direita, pessoas que ele consumia e tal, e foi muito legal essa troca, assim, pra eu poder também ter uma outra visão. E como eu disse, né, você pode buscar com um colega que ama um tema que você nunca entendeu, ou que tem um posicionamento político diferente de você. Nas redes sociais, os nossos amigos estão compartilhando coisas o tempo todo, e você pode ir em pessoas que aquela que você lê e normalmente ignora, sabe? Você fala, nossa, nada a ver. É justamente nesse nada a ver onde mora uma oportunidade de ampliar o seu repertório. Essas pessoas, sem dúvida alguma, são pontos para novos mundos que você pode descobrir a partir de aí. Se você só consome o que vem da sua bolha, né? A sua banda vai tocar sempre a mesma música. Repertório bom é mistura, é fricção, é textura. Movimento número 5 e último movimento aqui do nosso papo. Use ferramentas e crie rituais. Sem um método, tudo que você consome vira poeira, tá? Poeira digital. Link salvo, aba aberta, print perdido. Você pode escolher ferramentas que te ajudam a organizar o que vale guardar, tipo um app, tipo Notion, uma pasta no Google Drive, ou até mesmo o famoso grupo só com você mesmo no WhatsApp. Eu adoro esse, tá? Eu tenho um comigo mesmo que chama Dolly, que é a minha ilusão de um dia ter uma réplica minha pra me ajudar a pensar. Então eu sempre mando lá pra Dolly e lá ficam os meus links. E tem uma outra dica, uma coisa que eu fiz outro dia que eu achei que vale muito e divido com você, que é criar uma conta alternativa no Instagram só pra seguir fonte de conteúdo. Porque quando eu entro na minha conta padrão, eu acabo me distraindo ali, né, com as coisas do dia a dia, informações de amigos, etc e tal. Mas quando eu entro com intencionalidade de fazer curadoria, eu uso essa conta alternativa e ali eu salvo links interessantes e mantenho o meu feed livre de distração, porque essa conta ninguém conhece, eu não adiciono ninguém conhecido, e me ajuda bastante a me manter focada quando eu tô entrando pra buscar informação ou buscar me atualizar. Mas lembre-se de uma coisa, só a ferramenta não basta, tá? Você precisa criar rituais de curadoria. Na minha rotina, por exemplo, de manhã normalmente eu leio uma coisa mais densa, ou leio uma newsletter, abro o app do jornal, enfim, alguma coisa mais densa, porém digital. No almoço, enquanto eu preparo ali o almoço, tenho essa sorte de trabalhar de casa, enquanto eu preparo e como eu vejo um videocast ou um episódio de uma série que eu tô acompanhando sobre trabalho diretamente ou não. E à noite eu dedico, na hora antes de dormir, eu dedico ali pra ler pelo menos algumas páginas de um livro. Normalmente eu leio alguns livros ao mesmo tempo, então, a depender da minha energia do dia, eu escolho um livro ali e leio algumas páginas. E durante o dia eu vou salvando o que eu encontro na minha conta alternativa do Insta. Esse é o meu jeito, mas você precisa encontrar o seu, aquilo que funciona melhor pra você. O mais importante é consumir com intenção. Para fechar, vamos voltar à metáfora da fábrica. O que você diz, escreve ou apresenta é o resultado final de uma cadeia produtiva. E tudo começa com o que você consome. Não adianta ter muito. Tem que ter qualidade, diversidade, intensidade e intenção. A quantidade é só um detalhe. E aí que mora a curadoria. E aí que é o diferencial na minha visão, né? Essa capacidade de saber escolher e onde você coloca sua energia e sua atenção. Se, como mostrou a reportagem da HSM, a maioria dos executivos lê pouco e consome apenas sobre negócios, quem faz curadoria consciente, quem consome conteúdo, mesmo que sejam conteúdos ficcionais, conteúdos que não tenham diretamente a ver com o trabalho, mas usa a metacognição justamente para pensar sobre o pensar, construir essas pontes, já larga na frente. Eu acredito que isso é um baita de um diferencial competitivo hoje, num momento onde a gente tem a sensação que tá todo mundo meio igual, sabe? Meio parecido. Eu acho que se diferenciar é sempre uma boa estratégia e esse é um bom caminho, obviamente aqui dentro dos meus vieses. Porque quem tem repertório comunica melhor. E quem comunica melhor, pensa melhor, porque precisou processar essa informação para poder comunicar. E quem pensa melhor, decide melhor. E quem decide melhor, lidera melhor. Então eu acho que é uma cadeia, um ciclo que se fecha. E a recomendação que eu deixo aí para você, que no fundo o que eu tô propondo é bastante simples. Que você troque o conteúdo rápido pela construção do repertório. Não necessariamente você precisa deixar de consumir conteúdo rápido. Eu também gosto, tá? Tô lá no TikTok, eu acompanho Reels, enfim, e os shorts do YouTube também. Mas fazer a curadoria com intencionalidade
para você conseguir ampliar seu repertório e se tornar um comunicador ainda melhor. Curadoria, ela é um investimento invisível, mas que ela aparece, né? Aparece na sua fala, nas suas decisões, na sua presença. Então eu torço aí para que esse conteúdo hoje tenha te aberto algumas janelinhas no seu cérebro aí para que você cure melhor o que você consome e assim melhore a sua comunicação. Até dei um suspiro aqui pra gente poder encerrar. Só que assim, a gente encerra, mas não encerra, né? Porque sempre tem aquele momento de pedir uma moedinha digital básica. Se você ficou com dúvida e quiser comentar esse episódio, eu vou te dar os caminhos, mas antes, se curtiu esse formato mais curtinho, visita o perfil lá do @entrelinhas.sa no Instagram, manda um alô pra gente. E se você ainda não segue a gente nas plataformas, ajuda aqui esses 3 hosts esforçados a seguirem felizes. Avalie o programa no Spotify, isso faz muita diferença para que o Spotify decida mostrar o Entre Linhas para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Curte, comenta os posts no Insta, no TikTok e segue lá a nossa company page no LinkedIn, Entre Linhas SA. E se você quiser trocar ideia comigo sobre esse conteúdo, outros, é só me procurar no LinkedIn também, como Gabriele, com 2 L's e E, Teco, ou no Instagram, no @gabiteco.oficial. Fica de olho por aqui, porque em breve você vai ouvir o Pedro ou o André trazendo suas visões sobre esse mesmo tema. E a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.